Bora lá, nação! E o Tite falou pela primeira vez como novo técnico do Flamengo. Em entrevista, vamos aqui analisar nesse momento o que ele falou. Inclusive falou sobre ganhar títulos no Flamengo. Eu gostaria que você chegasse aqui já explodindo o dedo no like. Vamos levantar esse like, nos ajuda a bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo. Compartilhe aí no seu grupo de WhatsApp com seu amigo flamenguista. E se você não está inscrito no canal Meu Mengão React, vai rapidinho, aperta o botão vermelho e se inscreva, faça parte aqui do canal, porque aqui tem notícias e informações do Flamengo para vocês, tá bom? Então vamos analisar. O Tite já chegou no Ninho do Urubu, o homem chegou cedo no Ninho do Urubu. Também vai comandar o treino hoje no Flamengo e já falou como técnico do Flamengo. Vamos então aqui pro vídeo de hoje, créditos canal ESPN Flá TV, link na descrição como créditos. Bora para as notícias do Flamengo. Já que estamos falando de novo técnico do Flamengo, vamos voltar ao Ninho do Urubu. Rafael Marques, trazendo mais informações. Por que, Tite? Tá tudo tranquilo por aí? Não tem ninguém perguntando por que Tite. Não, ao contrário. A sensação que a gente tem é que a torcida gostou muito. Aliás, uma grande parte dela, tem sempre a parte que não gosta, mas acho que no geral o termômetro externo é bem interessante. Como dizia o Tim Maia, né, do Leme ao Pontal, nós estamos pertinho aqui do Pontal, na zona oeste do Rio de Janeiro, todo mundo na orla falou sobre isso, é o assunto do momento no futebol brasileiro, a chegada do Tite ao Flamengo. Antes de falar um pouquinho sobre o Adenor, que está aqui dentro do Ninho do Urubu, só um rápido testemunho, porque eu estava na cobertura do Flamengo nessa época, em 2006, e eu cobri o Flamengo com o Valdemar, ele assumiu. E depois de alguns insucessos, ele me chamou a mim e ao Sérgio Américo, na época nós cobríamos pelas rádios Globo e Tupi aqui no Rio de Janeiro, o Flamengo numa viagem em Natal, chamou nós dois no vestiário, num canto, e perguntou com a maior pureza da alma: por que a torcida não gosta de mim? Vocês sabem me dizer? Aí ficamos de resenha 15 minutos, uma figura incrível, um cara muito agradável. Ele não tinha realmente a noção do que a torcida pensava dele, que as pessoas no futebol pensavam sobre o trabalho dele. Depois ele sai, chega o Ney Franco e o Flamengo ganha a Copa do Brasil. Bom, voltando ao momento atual. Diga, Abel. O Eugênio quer falar. É nessa que ele se entrega. Ele disse que estava no meio da idade ali e tal. Quando começa a contar a história, ele revela. Mas é verdade. Em 2006, eu tinha 28 anos, não tem nenhum problema em falar sobre mim. Eu não tenho problema com a idade. Sabe qual é a vantagem de ficar velho, de ficar velho, ou Eugênio Leal? A vantagem de ficar velho é não morrer cedo. E de morrer, você sabe que eu entendo. Bom, aqui na porta do Ninho, não, você não entende. Você entende de viver. É verdade, com a graça de Deus. Tive a segunda chance na mesma vida, só tenho a agradecer. Um dia eu vou entender qual a causa disso numa outra situação. Voltando a falar do Flamengo e não de mim, aqui está acontecendo nesse momento a conversa entre o vice de futebol Marcos Braz, o Bruno Spindel, o diretor executivo, o Tite e toda a sua comissão técnica que chega para trabalhar com o novo treinador. E há poucos instantes, o Flamengo publicou nos seus canais oficiais as primeiras palavras do técnico Tite na chegada e nesse contato com os funcionários e os profissionais que trabalham no dia a dia do CT Jorge Alau. Temos aí o Tite em entrevista à Flá TV. Um orgulho, uma responsabilidade muito grande e um desafio profissional. Na estrutura toda, ela te permite toda a qualidade do trabalho possível, de alto nível, como o Flamengo exige. Espero poder fazer esse trabalho de forma conjunta. E manda um recado para a nação que está ansiosa para te ver na beira do campo. Que eu tenha a capacidade do Tite enquanto profissional, mas antes do Adenor enquanto pessoa, de poder representá-los. Essa a dignidade, a força, o trabalho, para que a gente possa merecer o sucesso. Ser melhor que os outros, esse é o nosso objetivo. Ser melhor que nós mesmos, talvez esse seja melhor ainda. Legal. Boa sorte, professor. Um abraço. O Flamengo não divulgou detalhes da programação de hoje, apenas o horário do treinamento, que é 16 horas, e o horário da apresentação, que é 15 horas. Isso nos faz supor que antes do treino o Tite vai ter esse período entre 15 e 16 para conversar com os jogadores, se apresentar, trocar alguma ideia, enfim, já trazer algum tipo de elemento, né, para a sequência do trabalho do Flamengo, faltando 12 jogos para o término da participação rubro-negra no Campeonato Brasileiro, ocupando a 5ª colocação e objetivando estar na Libertadores do ano que vem, na fase de grupos, pelo orçamento que o Flamengo tem, pelo valor desse elenco, né, pela folha salarial do futebol do Flamengo, não dá para imaginar uma realidade de pré-Libertadores, né? Hoje, se terminasse agora o campeonato, o Flamengo estaria na pré, mas tem potencial para chegar até a fase de grupos e ano que vem mais uma vez estar na Libertadores da América. Essa é a principal meta aqui do Tite, embora
matematicamente, eu creio até que ele vai falar sobre isso na entrevista de apresentação, que ainda não tem data para acontecer. O Flamengo não divulgou quando acontecerá a apresentação oficial do Tite para a imprensa, para a torcida através da imprensa. Eu já até acho que nessa entrevista ele vai falar um pouco sobre título brasileiro. É da característica do Tite sempre projetar o melhor cenário, trazer elementos que renovem a motivação do torcedor. Ele fez isso na seleção, fez isso no Corinthians, em outros lugares. Imagino que tem essa mesma característica no Flamengo. Mas, repito, essa apresentação ainda não está marcada e, por hora, a meta é chegar à Libertadores do ano que vem. O Tite que chega com a sua comissão técnica, se estiver faltando alguém me corrijam, mas o Kleber Xavier, seu fiel escudeiro, auxiliar técnico de muitos anos, continua, obviamente, trabalhando com ele, o Matheus Bach, que é o filho dele, um dos auxiliares, César Sampaio, também continua com ele, que estava junto na seleção brasileira, o Lucas Oliveira é o analista de desempenho que estava no Palmeiras. Isso. E que trabalhou com eles na Copa do Mundo lá no Catar. E para completar, o preparador físico Fábio Macerejan. Certo, Rafa? São esses, né? Exatamente. É uma comissão menor, Abel e amigos, do que as comissões de técnicos do naipe do Tite, né? Recentemente o Flamengo, quando contratou técnicos estrangeiros, contratou staffs muito mais numerosos, né? E nem aí estava nesse contexto inicial a figura do Lucas Oliveira. Esse profissional aparece no radar exatamente nas últimas tratativas. A última reunião que o Tite fez com a diretoria do Flamengo foi ontem pela manhã, num hotel aqui na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, mais próximo do Ninho do Urubu do que, por exemplo, a Gávea, né? Então, automaticamente aconteceu ali a última conversa, os últimos ajustes. Não sei se exatamente nessa reunião ou numa anterior foi que o nome do Lucas Oliveira passou a fazer parte do contexto e entrou nesta situação de compor, juntamente com os demais, a nova comissão técnica do Flamengo. É pouca gente, se a gente considerar o modelo comparativo. E uma coisa que o Flamengo não tem já há bastante tempo, desde a época do Jorge Jesus, é a comissão técnica permanente do futebol profissional. Aquela comissão que pode ser acionada para momentos de vacância do poder, digamos assim. Quando o Flamengo tem a demissão de um técnico ou a não continuidade por algum motivo, quem assume é o Mário Jorge, que é o técnico do Sub-20. O Flamengo não tem uma comissão técnica permanente, porque depois do Jorge Jesus, todo mundo que chegou trouxe a sua comissão e, obviamente, o clube também não teve esse entendimento de montar uma comissão própria. Qual o grande desafio? Muitas mudanças, manutenção com melhora, preparo físico. Quais os grandes problemas que você vê que o Tite tem que resolver a curto e a um médio e longo prazo, já pensando em 2024? Rafael Prats. Abel, me parece que o Tite e o Tite tem muito esse perfil, né, de ser um gestor de pessoas, de cuidar muito do ambiente, de ter uma sensibilidade de relação humana, né, que muitas vezes até passa do ponto. Porque então ele é o fica oposto do Sampaoli. É completamente diferente. O que às vezes até passa do ponto, que a gente tem uma dificuldade muitas vezes, quando a gente fala em lista de dispensa, em dispensar jogadores, às vezes ele cria uma gratidão, uma lealdade tão grande com alguns atletas, com algum grupo, que às vezes não é a pessoa que consegue fazer uma grande mudança, né? Então a gente muitas vezes fala o seguinte, não, tem de trocar 12, 15 desse grupo. Ele não tem esse perfil, porque ele tem um tipo de relação muito próxima, às vezes, com o atleta, de gratidão, de pensar muito no lado humano do jogador, e às vezes ele não consegue fazer isso. Nem sei se ele vai fazer isso no Flamengo também. Por exemplo, quando o Abel Ferreira, junto com a direção palmeirense, chegou no Felipe Melo e falou, muito obrigado pelos serviços prestados, você nos ajudou e tal, mas agora você vai procurar outro clube. O Felipe Melo está aí na final da Libertadores. E aí, Felipe Melo, William, Bigode e outros. Sim. O Tite é mais difícil de fazer isso. É mais difícil. Pelo perfil dele, sim. Ele até em outros momentos, quando tinha de trocar alguns grupos, entre aspas, mais desgastados, ou que já tinham dado um resultado que dificilmente eles conseguiriam de novo alcançar, ele não era o técnico com esse perfil. Ele era um técnico muito apaziguador, alguém que conhece, obviamente, muito de futebol, que trabalha com uma equipe que acompanha muito futebol. O Tite não foi um treinador que, quando ficou parado, ele parou de ver futebol, muito pelo contrário. Eu acho que ele procurou se aperfeiçoar, procurou trazer gente com ele que também se aperfeiçoou, talvez até mais do que ele em algumas áreas. Tudo isso é muito importante. É uma equipe de alto nível e quer queira, quer não, Abel. A gente fala aqui, e aí a avaliação de cada um, como que foi o trabalho, é um treinador que dirigiu a seleção brasileira em 2 Copas do Mundo. Isso é um currículo de poucos treinadores, pouca gente conseguiu. A gente conseguiu, às vezes, algum treinador que dirigiu em uma Copa e voltou em uma outra 12, 16 anos depois. Ele não.
Ele ficou 6 anos na CBF. Ele dirigiu uma seleção brasileira numa Copa do Mundo em 18 e fez todo um trabalho para o Flamengo. Tem jogadores hoje que são jogadores maiores que alguns treinadores. Eles são muito grandes dentro do Flamengo, ganharam muito no Flamengo, é um grupo muito vencedor no Flamengo. Não é todo mundo que consegue se relacionar tão bem com esse grupo. O Tite tem tamanho para isso. O jogador vai olhar para o Tite, opa, esse aqui é o técnico do Brasil na Copa do Mundo, que ganhou o Mundial, ganhou Libertadores, ganhou o Brasileiro. Isso muitas vezes, para você dialogar com alguém que é muito grande dentro do clube, pode fazer diferença. O Tite Ele que me levou para a Copa, o Pedro pode falar isso. O Everton Ribeiro pode falar isso. O Felipe Luiz pode falar isso. O Pedro vai continuar no Flamengo? Imagino que sim. O Everton Ribeiro também tem mais um desses que tem contrato aí para ser negociado. Agora, quanto ao Tite em si, a questão para ele é: e agora, José? E agora, Adenor? E agora que ele foi para 2 Copas do Mundo e que ele chegou ao máximo possível da carreira dele dentro do futebol brasileiro? E agora que ele esperava e pensava em trabalhar no futebol europeu? E agora que isso não apareceu, ele vai para o grande clube do Brasil, clube com maior potencial. Mas o que vem? Qual é o futuro do Tite na carreira dele? Quais são as ambições? O que ainda o move? É claro que o Flamengo é um grande desafio, vai gerar muitas questões internas para ele, vai mexer com a cabeça dele, mas eu acho que tem isso também. O Prates colocava, foi o técnico das últimas 2 Copas do Mundo, que não foram Copas que vão ficar guardadas positivamente na memória do torcedor brasileiro. O Brasil caiu mais uma vez nas mesmas fases que vinha caindo antes. Assim, ele não conseguiu fazer essa diferença. Ele não conseguiu... Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo, tá aí a declaração do Tite, as primeiras palavras do Tite como técnico do Flamengo, e agora vamos ver o que vai acontecer. Fica ligado no canal, compartilhe o vídeo, nós vamos trazendo pra você essa cobertura da chegada do Tite, o treino do Flamengo hoje às 4 horas da tarde, vamos ver o que vai acontecer. Deixa o like e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.